Há algo no silêncio de uma mulher que, se o homem for atento, fala mais alto do que suas palavras. O corpo muda, a energia oscila, os olhos não brilham mais da mesma forma. A infidelidade feminina, apesar de silenciosa, deixa rastros, não no chão, mas na alma e no corpo dela. Começarei não pelos indícios mais gritantes, mas pelos mais esquecidos. Aqueles que se escondem sob a aparência da normalidade, mas que para o homem desperto, são gritos profundos do inconsciente feminino. Um dos primeiros sinais não é emocional, é biológico, a súbita perda de peso. E antes que você atribua isso à vaidade ou à saúde, reflita. Quando uma mulher redescobre o prazer, seu corpo também muda. O desejo intenso que ela reprime ao seu lado é liberado em outro. E isso consome, aquece, transforma. O sexo apaixonado com outro homem não apenas toca sua pele, ele molda o metabolismo, o humor, a disposição. Ela não está apenas mais leve, está mais viva. E isso, meu caro, pode ser o indício mais devastador de todos. Outro sinal: marcas, arranhões, chupões, hematomas em locais onde não se tropeça por acaso. Quando uma mulher se entrega a outro homem com intensidade animal, seu corpo grita o que sua boca tenta negar. E o mais perturbador é que muitas dessas marcas não são acidentes. São troféus silenciosos do desejo alheio, na parte interna da coxa, nos seios, no pescoço, lugares onde a paixão deixou sua assinatura. E não se trata apenas de marcas visíveis. Trata-se da maneira como ela tenta escondê-las. Um cachecol em dia quente, uma meia calça repentina, não toca aí, disfarçado de sensibilidade. Cada gesto defensivo é, na verdade, um campo minado, e o homem que ama com os olhos vendados pisa sem saber que já perdeu o terreno onde acreditava reinar. Mas há mais. O desejo secreto torna a mulher inventiva. Se ela começa a desaparecer nos horários vagos, alegando compromissos imprevistos, se muda o perfume antes de sair de casa, mas retorna com um cheiro diferente, não é mais uma mulher. É um enigma disfarçado de rotina. Preste atenção. O amor feminino, quando é verdadeiro, tem uma textura serena. Mas quando ela está apaixonada por outro, o caos silencioso se instala. Ela parece distante, mas ao mesmo tempo inquieta. Está presente, mas sua alma caminha em outro território. Esse é o abismo que o homem sente, mas finge não ver. Porque dói. Porque confrontar a verdade exige coragem que poucos têm. Até sua fome muda. A libido com o parceiro habitual diminui drasticamente, mas não por ausência de desejo, e sim por excesso, já canalizado para outro corpo. E você, que antes era seu altar, agora se torna o hábito morno, o café requentado, o silêncio constrangedor antes de dormir. A traição feminina não é barulhenta. Ela é elegante, precisa, letal. Diferente da traição do homem, que é desleixada, vaidosa e impulsiva, a dela é orquestrada com a delicadeza de quem está acostumada a dominar sem levantar a voz. E talvez o sinal mais cruel de todos. Ela passa a olhar você como quem observa um estranho. Não há mais ternura no olhar, há pena, há tolerância, há uma ausência profunda disfarçada de paciência. E isso, essa ausência camuflada, é o que mata lentamente qualquer homem que ainda ama. Portanto, se você desconfia, não procure provas, procure padrões. Porque a verdade não está no que ela diz, está no que ela não consegue mais fingir. Mas o que mais denuncia a mulher não é o corpo, é a alma inquieta, é o brilho alterado no olhar, a mudança súbita no tom de voz, o entusiasmo repentino por pequenas banalidades. O corpo pode mentir, mas a alma, jamais. Quando uma mulher está emocionalmente envolvida com outro homem, ela carrega dentro de si uma tempestade. E essa tormenta, cedo ou tarde, transborda. A instabilidade emocional, as oscilações de humor, o riso fora de lugar e até mesmo um silêncio profundo demais. Tudo isso são gritos invisíveis de que o coração dela já se deslocou de lugar. Muito se fala da mulher que começa a evitar o sexo com o parceiro como sinal de traição. Mas isso, francamente, é rudimentar. As mais perigosas não se afastam, se aproximam, só que com novas intenções, com técnicas que antes nunca mostraram, com desejos que nunca ousaram verbalizar. Se de repente ela se torna mais ativa na cama, mais ousada, mais criativa, não se engane achando que foi você quem a transformou.
Ela está apenas experimentando em você aquilo que aprendeu com o outro, e mais, está tentando apagar a culpa se convencendo de que ainda há salvação. Mas há algo mais sutil, mais sombrio. Ela passa a desejar sexo, sim, mas não com você. E por isso, o ato ao seu lado torna-se uma espécie de teatro, uma performance onde ela está, mas a mente está em outro lugar, fantasiando, revivendo, trocando seu rosto pelo de quem realmente deseja. Recebi o relato de uma mulher casada há mais de 10 anos. Ela me disse que antes o sexo com o marido era tão previsível que podia literalmente deitar-se de camiseta e encerrar o momento sem nenhum arrependimento. Mas depois que conheceu o amante, tudo mudou. Mesmo sem vê-lo todos os dias, ela permanecia em estado de excitação constante. Era como um feitiço que não se quebrava. E o mais trágico, quando dormia ao lado do marido, o corpo estava ali, mas o desejo, não. O pensamento, longe. O amor, se é que ainda se podia chamar assim, era um retrato antigo pendurado na parede, sem vida, sem calor, sem cor. Ela acordava pensando no outro, dormia pensando no outro, e o marido, cego, pensava que tudo estava melhorando, que a nova energia sexual dela era sinal de reconexão. Que engano amargo. Que esperança estéril. Ele via um corpo mais disposto, mas não percebeu que a alma já tinha partido. Homens, reflitam comigo. O que há de nobre em conquistar o corpo de uma mulher se o espírito dela já pertence a outro? Que glória há em tocar uma pele que se arrepia por outro nome? Que triunfo é esse, senão o da ilusão? E então, surgem os sinais finais. Ela começa a sair mais, inventar desculpas, ter compromissos inadiáveis. A agenda se torna nebulosa, os horários flexíveis demais, a espontaneidade calculada. Tudo isso pode ser ignorado. Até o dia em que você olha para ela e percebe que o olhar que antes brilhava para você, agora é um reflexo distante de outro mundo. E nesse dia, meu caro, você não perdeu apenas uma mulher, perdeu a si mesmo, porque ignorar os sinais é o mais profundo ato de autotraição. Existe uma sabedoria silenciosa no corpo feminino, uma linguagem ancestral que transcende palavras e que, quando ouvida com atenção, revela verdades que ela jamais confessaria em voz alta. Um conhecido me relatou algo que, à primeira vista, pareceria absurdo, mas que, sob a luz da lucidez e da experiência, faz um sentido perturbador. Durante a intimidade, ele percebeu algo diferente. Não era um cheiro, não era um gesto, era a sensação de que não era o único a ter estado ali. Havia algo mais, espaço de mais, calor de menos, como se outro homem tivesse estado dentro dela pouco tempo antes. Como se a presença dele ainda habitasse o corpo dela. E antes que algum sentimentalista acuse de exagero, é preciso compreender que a natureza é exata. A vagina é um músculo, e como todo músculo, precisa de tempo para se contrair completamente após o esforço. Se o intervalo entre dois encontros íntimos for curto demais, é possível sim notar a diferença. Não é julgamento, é biologia, e nesse caso, a biologia não perdoa. Ele descreveu a experiência como penetrar um recipiente vazio, um balde, sem resistência, sem alma. E o mais chocante, ela agia como se nada estivesse diferente, como se ainda fosse o mesmo corpo, o mesmo desejo, o mesmo momento. Mas não era. A alma dela já não estava ali. E o corpo? Bom, o corpo já tinha sido templo de outro. Esses são os detalhes que o homem comum ignora, mas que para o homem desperto, atento, são evidências gritantes. Há também mudanças mais sutis, porém igualmente reveladoras. Inchaços na região íntima, no clitóris, nos lábios vaginais, causados pelo aumento do fluxo sanguíneo pós-orgasmo. Uma mulher que chega em casa pouco tempo depois de estar com outro, carrega não só marcas invisíveis, mas também o resquício fisiológico do desejo recém-saciado. E se isso ainda parece insuficiente para alguns, há mais um fato inegável. A microflora vaginal também muda. Quando ela começa a ter relações com um novo parceiro, o corpo dela responde. A introdução de novas bactérias pode gerar desequilíbrios, e com isso, surgem infecções, candidíase, coceiras, corrimentos. Mudanças que antes não existiam, alterações súbitas que surgem do nada, e que quase sempre ela disfarça com desculpas. Sabonete novo, alergia, estresse. Mas a verdade vive nas entrelinhas do desconforto. Outro sinal? Cistite. Uma inflamação do trato urinário que muitas vezes aparece quando há troca recente de parceiro.
Bactérias de um corpo estranho invadem um organismo que não estava acostumado. E ali começa a dor, o ardor, os sintomas físicos de uma traição que o coração ainda não teve coragem de admitir. E se isso ainda não bastasse, há o cheiro. Sim, o cheiro. Porque toda mulher tem seu perfume natural. Uma assinatura biológica que você conhece de olhos fechados. Mas quando esse cheiro muda, quando ela volta diferente, há algo errado. O instinto masculino sente, mesmo quando a razão nega. E é aí que mora a tragédia. O homem sente tudo, mas finge que não vê, que não escuta, que não cheira, que não pensa, porque encarar a realidade exige coragem. E coragem é aquilo que muitos perdem quando o amor começa a morrer. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido tudo isso. E calado. Talvez já tenha notado, mas ignorado. Inscreva-se no canal para não mais ser prisioneiro da ilusão. Porque enquanto ela te trai com outro, você se trai todos os dias quando escolhe não enxergar o óbvio. Com o tempo, o homem que ama aprende a decifrar o cheiro da mulher que possui. Não estou falando de perfumes nem de loções. Falo do aroma natural, íntimo, primitivo, aquilo que é instintivo, biológico, imperceptível para a maioria, mas evidente para quem conhece a alma e o corpo dela de olhos fechados. E é aí que mora o detalhe que poucos ousam mencionar. Quando ela se entrega a outro homem, o odor muda, não de forma agressiva, não como um alarme, mas como uma nota sutil fora de tom, que só o ouvido emocionalmente atento é capaz de ouvir. Esse cheiro novo não é estranho, é apenas diferente. Porque quando outro homem penetra seu corpo, ele também altera sua essência interior. Sua flora vaginal se adapta ao novo invasor. E o corpo feminino, que é templo, registra cada mudança como uma assinatura invisível. O homem sensível percebe isso, mesmo que não queira. Mas há algo ainda mais perturbador e impossível de ignorar. Quando a mulher se contamina com uma infecção sexualmente transmissível, não há perfume que encubra, nem silêncio que esconda. Gonorreia, clamídia, candidíase, são nomes médicos para o que, na realidade, são rastros da presença de outro corpo dentro do dela. Algumas fingem cansaço, outras evitam o contato, alegam estresse, desconforto, TPM eterna. Mas a verdade grita em cada gesto de evasão, em cada hoje não, em cada ida ao banheiro que dura mais do que deveria, em cada medicamento que aparece de repente na geladeira. Um conhecido me confidenciou algo desconcertante. Ele encontrou supositórios na casa da namorada, sempre escondidos, sempre gelados. Perguntava o que era e ela desviava, até que um dia ele percebeu, havia algo errado no corpo dela. E o pior, não era ele quem tinha causado. Essas doenças trazem sintomas que nem ela consegue fingir por muito tempo. Corrimentos anormais, odores metálicos, desconfortos visíveis e o mais trágico, ela sabe. E mesmo assim, tenta manter a pose. Ela passa a visitar médicos com frequência incomum. Antigamente não ligava para check-ups. Agora consultas misteriosas, receituários escondidos, uma nova preocupação repentina com a saúde íntima. E você, homem cego por amor, talvez nem saiba quais medicamentos ela usa, o que está tratando ou de quem está se curando. E o que isso tudo revela? Que o corpo feminino, embora seja capaz de enganar, também trai. Trai ela mesma. Porque há uma verdade que nem mesmo o silêncio consegue calar. O corpo denuncia aquilo que o coração tenta esconder. Existe um tipo de traição que não é apenas invisível, é infecciosa. Quando um homem se deita com uma mulher que já pertenceu a outro, ele pode não apenas dividir o corpo, mas também herdar as consequências. Porque a traição não é apenas moral, é biológica. E em casos mais extremos ela vem carregada de um legado silencioso, a infecção. Se sua parceira contrai uma doença sexualmente transmissível, não importa o quanto tente esconder, o corpo começará a reagir. E se você for o parceiro fixo, mas ainda assim for infectado, a verdade se revela sem que ela precise dizer uma única palavra. E mesmo que ela se afaste, invente desculpas. Diga que precisa de tempo ou que está tratando uma irritação. A sequência de atitudes falará por ela. Conheço o caso de um homem que, intrigado com a súbita disbiose da namorada, resolveu ler a bula de um dos supositórios que encontrou escondido na geladeira. A partir daquele papel dobrado, veio o colapso.
Descobriu que ela estava em tratamento para algo que só poderia ter vindo de outro homem. E então você percebe que a traição não começa com o beijo, nem com o toque, mas com o silêncio, com o que é escondido, com os remédios comprados às escondidas, com os nomes de médicos que você nunca ouviu, com idas frequentes ao ginecologista que antes não existiam. Sim, nem toda mulher que visita o ginecologista está te traindo. A candidíase, por exemplo, pode surgir por estresse, por remédio, por baixa imunidade. Mas é o conjunto dos sinais, o padrão repetido, o comportamento dissimulado. Isso é que denuncia a alma que já se foi. E às vezes a verdade vem de forma ainda mais brutal. Uma história sombria. Uma mulher alegava estar doente, fraca, constantemente indisposta. O marido acreditava. Afinal, ela se dizia resfriada por semanas, ia ao médico, tomava antibióticos, repousava. Até que ele descobriu. Ela havia feito um aborto. E pior, o filho que perdeu não era dele. Enquanto ele viajava a trabalho, ela engravidava de outro homem. E voltava a dormir com o marido como se nada tivesse acontecido. Mas o corpo dela, o mesmo corpo que mentia com sorrisos, não conseguia esconder as evidências. Após um aborto, vem o sangue, o cansaço, os medicamentos, os hormônios, as visitas médicas constantes, o repouso obrigatório, e cada detalhe vira uma peça no quebra-cabeça da desilusão. E nesse ponto é preciso dizer, há traições que não se perdoam, não porque somos orgulhosos, mas porque somos conscientes. A mulher pode apagar mensagens, esconder perfume, mentir olhando nos olhos, mas o corpo não mente. Ele carrega cicatrizes, ele altera cheiros, ele sangra a verdade. Se essa mensagem te tocou, te despertou ou te confrontou, inscreva-se agora. Aqui, não ofereço consolo barato, ofereço lucidez. E para alguns, essa lucidez vale mais do que qualquer abraço. Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência. Este canal é um refúgio para homens que querem deixar de ser enganados e começar a viver com os olhos abertos. Até a próxima. E lembre-se, o preço da liberdade é a coragem de encarar o real.